Então vamos à agenda do curso para você conhecer um pouco mais sobre o que você vai aprender. No curso, nós temos como agenda uma pauta que envolve o que é o C Sharp e .NET. É interessantíssimo que você saiba o que é o C Sharp, o que é uma linguagem de programação, quando ela foi criada, para que ela serve e quais são os benefícios que você pode tirar utilizando o C Sharp e o .NET Framework. Falando nisso, falaremos um pouco da história também do C Sharp e do .NET, quais são os problemas que eles enfrentam e que enfrentaram lá no passado para que fosse criada uma nova linguagem, para que fosse criado um novo framework. É de extrema importância que você saiba disso. Também é de extrema importância que você saiba como funciona por debaixo dos panos. Então, aqui no curso nós vamos falar de uma forma introdutória como que funciona o processo desde quando você está começando a digitar a sua primeira linha de código até ele compilar aquilo ali e ser entregue depois para um cliente no formato de software. E também a execução do código-fonte. Para que esse código funcione, existe toda uma execução que é interessante você entender, mesmo que seja de uma forma introdutória, mas é muito interessante você saber também. E os softwares necessários e requisitos de hardware que você tem que ter. E a instalação do software também. Eu vou abranger aqui, vou te mostrar quais são as opções que você tem quando você vai instalar o software, que é o ambiente de desenvolvimento com o Visual Studio 2017 Community. O Visual Studio 2017 Community ele é grátis, porém você não pode utilizar ele em empresas. Então, se você quiser instalar ele para mais que um desenvolvedor, você precisa comprar uma licença. Agora, para fins de estudos, ou se você é um desenvolvedor único aí que trabalha de forma solo, o Visual Studio 2017 Community vai lhe atender totalmente. E também falando de ambiente de desenvolvimento, vou te mostrar os tipos de projeto que você pode criar. Sabe-se aí que hoje nós temos dispositivos móveis, temos web, temos APIs, temos projetos para a nuvem. Então vou te mostrar essas opções aí para você entender um pouco de cada e saber como funciona isso dentro do ambiente de desenvolvimento. Em seguida falaremos sobre criar um projeto. Então você já está utilizando esse ambiente de desenvolvimento e você vai aprender como criar o seu primeiro projeto e qual é o tipo de projeto que é ideal para o tipo de projeto que você quer fazer. Vai entender também o que são namespaces, vai entender como utilizar os pacotes Nugget, ou seja, você vai importar algumas coisas para o seu projeto, algumas DLLs. Existe o Nugget, eu vou te explicar o que ele é, para que ele serve. Vai entender melhor o input, processamento de dados e saída de dados, que é importante também para você ter ciência que um software hoje ele é um recebedor de inputs, ou seja, entrada de dados, ele processa dados e depois do processamento ele vai dar uma saída de dados ou alguma saída de qualquer coisa para que seja tanto exibida para um usuário final ou seja enviada para algum outro processamento de algum outro software. Vai entender também o que são variáveis, tipagem no C Sharp e conversão dos tipos de dados, utilizando constantes, o que são constantes, como utilizá-las e qual é o melhor cenário para você ter uma constante. E também vai entender o que são arrays, o que são listas, enums, estruturas de controle e estrutura de controle para que você tome decisões e estrutura de controles para que você use repetições. Estrutura de controle está muito ligada ao processo de input e processamento de dados. Depois que você recebe uma informação no seu software, você precisa tratar aquilo. Então você tem que tomar algumas decisões no seu código-fonte para fazer as coisas acontecerem. Vai aprender também o que é uma classe, o que é objetos e incluindo comentários e regions nos seus códigos-fontes. Essa parte é interessante porque você pode trabalhar com um time imenso de desenvolvedores, um time grande, e aí é necessário que às vezes você faça alguns tipos de comentários nos códigos. Eu vou te mostrar isso, vou ensinar quando você deve usar e como você usa da melhor maneira possível. E também debugando o seu código-fonte, ou seja, você analisar o seu código-fonte, ver o que está acontecendo nele, quais são os problemas que estão acontecendo nele. E falando em problema, vai aprender também que nem tudo funciona tão bem como a gente espera no processo de desenvolvimento de software. Então a gente vai aprender a tratar as exceções que ocorrem durante o desenvolvimento do seu sistema. E vou falar um pouquinho de dicas e boas práticas em programação. E no final teremos um projeto exemplo e algumas considerações finais para que você tenha um bom aproveitamento nesse curso. Então vamos lá?